Seja bem-vindo a esse vídeo, Rafael Recidive aqui, e eu estou aqui para mais um dia de transbordo, de compartilhar com você os insights, os ensinamentos, aquilo que eu extraí do dia 3 do Million Club, o maior movimento do Brasil focado em prosperidade e riqueza. E o tema de hoje foi necessidade de aprovação. Agora, o primeiro insight é: dinheiro na mão do tolo é problema. Então, a história do cara que chegou lá na casa, o motorista de Uber foi levar uma pessoa na casa do Marçal e ele falou assim: você gostaria de ter dinheiro, muito dinheiro, R$1 milhão, né? O que você faria se você tem R$1 milhão? O cara falou que investiria o dinheiro se ele tivesse. Mas então por que você não investe agora? Você tem dinheiro, né? Tipo assim, não R$1 milhão, você já tem o dinheiro para investir, por que você não faz isso? E isso é impressionante, porque no meu trabalho, ajudando pessoas, famílias, há muito tempo com as finanças, eu falo exatamente isso. Largue de ser mentiroso. A pessoa fala assim: não, amanhã eu vou guardar um dinheiro, o ano que vem eu vou fazer isso, depois não vai fazer, porque a pessoa não está fazendo agora. Eu sempre trabalhei essa questão do como é que a gente vai organizar o pouco para a gente receber o muito e saber lidar com isso. Ou seja, se eu não sei viver com 15 mil, assim, de forma estruturada, quando entrar 100 mil, esses 100 mil vai virar os 15, ele vai acabar também. Isso aqui foi um grande insight. Então hoje você não vai mais jogar na Mega Sena, né? Dinheiro na mão do tolo é problema. Quantas pessoas, eu estou falando de mim, tá? Nossa, eu já fiquei demais, assim, principalmente na adolescência. Jogava na Mega Sena e ficava esperando, assim, na minha cabeça só passava as coisas que eu ia comprar com dinheiro. O carro, a casa, ia pra praia, viajar, isso, aquilo. Só passa na cabeça da pessoa, tipo assim, com o que eu vou acabar com esse dinheiro? Já para pensar nisso? Quantas pessoas buscam sabedoria e conhecimento? Quantas pessoas pensam: se eu recebesse agora R$10 milhões, eu ia buscar sabedoria, conhecimento para saber multiplicar aquilo e manter aquilo pelo menos, certo? A maioria das pessoas só fica imaginando como é que eu vou acabar com esse dinheiro. Por isso que a maioria das pessoas que ganham loteria perde tudo aquilo que ganha, né? Então, nossa, isso aqui foi muito interessante. E aí, quem tem medo da rejeição ou necessidade de aprovação é a mente. Então, olha que interessante. Aqui, uma coisa que foi muito marcada aqui nessa aula aqui é essa coisa de seguir o coração, né? É seguir aqui, ó, o comando de Deus, a intuição, aquilo que é para ser feito vem da sensibilidade, vem aqui, não vem daqui. Quem tem necessidade de aprovação é a mente. Olha que interessante, né? Então, se meu coração fala: você precisa fazer isso, e aí eu vou fazer isso. E aí de repente eu tô com a minha mente, eu tô pensando: nossa, mas se eu fizer isso, a pessoa vai achar de mim isso, aquilo e tal. Começa a ficar com medo do que os outros vão pensar e se aprisiona e deixa o coração tampa, né? Encobre aquilo que tem que ser feito. Encobre aquilo que a gente precisa fazer, tá? Agora, para isso, para seguir o coração, eu fiquei pensando: como seguir o coração, né? A gente percebe em alguns momentos, né? Quando a gente chega no ambiente, às vezes o coração fala se aqui é bom, se não é bom, o que eu estou sentindo aqui. Então eu compreendo que se o meu coração fica apertado, dependendo de onde eu estou, eu tenho que me afastar dali, certo? Agora eu percebo que o coração tem que estar em paz, né? E aí ele fala uma coisa assim, que no coração enganoso tem raiva, rancor, ódio e amargura. Então eu fiquei pensando, e você também vai pensar nisso daí. Isso aqui não é um conhecimento cognitivo, você ficar refletindo, fazendo, enfim, viajando aí na sua mente. É um conhecimento para você entrar dentro de si e se perguntar: onde é que tem raiva, rancor, ódio, amargura? Tem isso aqui ainda no meu coração? Estou guardando esses sentimentos ruins, essa questão por alguma coisa que está na minha memória, enfim. Se tiver isso, tem que tirar, né? Tirar para quê? Para seguir, para avançar, né? E se o coração está em paz, então você avança. Se o coração está apertado, você muda de rota, né? Ou a terceira opção é parar nunca. Então a gente nunca para, a gente segue quando o coração fala pode ir. Se o coração apertar e alguma coisa que eu estou fazendo, eu paro e mudo de rota. E nunca devo parar, porque se parar, né, isso é uma lei de movimento. Eu falei no vídeo anterior do dia 2, isso é uma lei universal, a gente precisa se manter em movimento. A vida é atividade, vida é atividade, então não tem como parar mesmo. E é só aprender a se conectar mais com esse coração, com aquilo que a gente sente, né? Ao invés daquilo que a gente fica criando com a mente, às vezes justificativas e etc. A mente é que fica falando: não dá conta, não vai fazer, não pode, isso, aquilo. O coração não. Quando vem uma coisa assim, tipo, eu devo fazer isso,
é aquela coisa que me impulsiona, né, para fazer. Então, para a gente não viver mais com necessidade de aprovação, viver com leitura do coração. E eu compreendo isso, né? Cada um tem um propósito único, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso, né? A necessidade de aprovação, ela sempre depende de um terceiro. Imagina você, criança, imagina você é uma criança e tem uma babá ali querendo... você está querendo aprender a andar, e a babá não deixa você andar. Já pensou? E aí quando ela se afasta, você fala, agora eu vou andar. Mas ela volta. Aí você não vai andar, porque ela não deixa você andar. Isso é necessidade de aprovação. Já pensou que prisão que é isso? Que coisa esquisita. Que é a gente depender do outro, aprovar aquilo que a gente está pensando em fazer, ou não fazer algo com medo do que o outro vai pensar. E isso aqui é tudo na vida, né? Tudo na vida. E assim, vou terminar aqui, você vai ver que para cumprir o propósito vai desagradar muitas pessoas. E a maioria dessas pessoas estão dentro do nosso ciclo familiar. As pessoas que a gente principalmente olhava na infância e não fazia as coisas porque pensava nelas. Eu vejo, eu tenho 2 filhos. Meu filho vai fazer uma coisa, ele olha para mim. Certo? Ou seja, ele está esperando, será que meu pai aprova isso ou não? A criança, eu entendo que pode ser assim, mas depois que cresce, não. Depois que cresce, a gente não deve ser assim. A criança, eu sou responsável pelos meus filhos, crianças. Mas depois que cresce, não. Vai ser feliz para lá, cumpre o seu propósito. É para isso que você está aqui. Não é para ficar aqui embaixo do meu... Tipo assim, eu tenho que aprovar o que você vai fazer. Não, você vai cuidar da sua vida para lá. É para isso que a gente cria filho. É mais fácil falar do que fazer. Quem é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. Né? Então, essa outro insight, não precisa de muita informação de uma pessoa, só sentir a energia. Então, essa questão de certeza, né? Acho que todo mundo já viveu um pouco dessa experiência. Fica perto de uma pessoa e não se sente bem ali. Então, quando isso acontece, se o coração está falando, provavelmente é porque não é ali que você tem que ficar. Tá? O coração é mais potente que o cérebro. O coração é mais potente que o cérebro. A paz que excede o entendimento vem do coração. Então eu já experimentei esses momentos assim de quietude mental, né? Esses momentos de serenidade. E isso é muito pouco ainda na minha vida, mas é aquela coisa que às vezes você seja uma paz que você não consegue explicar aquilo. E aí ele falou que a paz que excede o entendimento, né? Vem do coração. É muito interessante, é quando você está contemplando as coisas, quando você está simplesmente aqui agora presente. E eu não estou pensando no boleto que vai vencer, nem no problema que aconteceu ontem, nada. Eu simplesmente estou sendo um ali com a vida naquele instante. Uma outra frase interessante, que é essa coisa da necessidade de aprovação, que eu acho que ele quis chegar nisso daqui, né? Onde é que ele quis chegar? Ele gosta de falar muito essa coisa do... pai, a gente só tem um. O resto são irmãos, né? Então nós somos todos irmãos. Nós, os seres humanos, somos irmãos. Pai, a gente só tem um, que é o Criador de tudo. Então eu já fui aprovado pelo Pai. Então quem mais precisa me aprovar? Nossa, isso aqui assim, é até emocionante, porque é uma grande chave, você perceber assim, que nós somos filhos de Deus, e todos os que estão aqui são irmãos, inclusive os meus pais, os meus filhos, entende? Isso é uma chave que caiu para mim há alguns dias, que eu percebi, os meus filhos não são meus filhos. Os meus filhos são seres indivíduos que estão aqui para cumprir o próprio processo individual de evolução. Eu digo que caiu essa ficha assim, mas eu coloquei isso dentro de mim, mudou completamente a forma como eu olho para eles. Então, pai, nós só temos um, o resto nós somos irmãos, né? Pai é só um, é o Criador de todas as coisas. Muito bonito isso, realmente. E depois ele trouxe essa questão da unidade e linguagem, né? Aí ele usa um trecho bíblico lá para falar que a Terra era, no tempo, né? Em algum tempo, de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aí foi quando os homens começaram a construir, quiseram se tornar o Criador, né? Tipo assim, construir aquela torre do 2,4 km lá, a Torre de Babel, na verdade, né? E aí Deus então viu aquilo, isso na verdade isso é claro que é alegórico, né? É metafórico, né? E ele viu aquilo então e falou, as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua, e veja o que elas estão começando a fazer. Nessa altura nada lhes será possível realizar. Então ele trouxe esse trecho aqui
para mostrar que quando existe duas ou mais pessoas unidas, em unidade e linguagem, com a mesma língua, linguagem, na mesma unidade, nada é impossível de se realizar. E é interessante porque eu sou um estudioso de Napoleão Hill, esses caras mais modernos aí, e o Napoleão, cara, o que é um mastermind para o Napoleão Hill? É isso, é duas ou mais pessoas em unidade e linguagem, com o mesmo propósito, focadas na mesma coisa. Isso cria um poder, é como se fosse uma conexão com o infinito, uma conexão com essa energia maior do que a gente. É muito interessante isso daqui, e eu fiquei pensando quão desafiador é a gente ter unidade de linguagem com pessoas, né? Para acessar essa energia infinita, essa coisa que tá acima das nossas capacidades individuais. Unidade é quando duas ou mais coisas se juntam formando uma só. Então ele pegou um saco de maçã, duas maçãs não são unidade, é um aglomerado de coisa. Unidade é quando as maçãs viram uma torta de maçã. Não desfaz, uma torta de maçã ela não tem como virar a maçã de volta. Isso é unidade. E aí é a questão do casamento, por exemplo, né? Um casamento em unidade, quando uma pessoa erra, a outra apoia ou corrige, mas está junto, estou junto com você. Um aglomerado de gente, qualquer coisa separa. Então o cara errou, eu vou separar, acabou o casamento. Entende? Isso aqui também muda muito a vida, né? Quando não tem unidade, se separam. Quando tem unidade, não separa. Muito interessante isso daqui, faz todo sentido esse negócio. Qualquer dificuldade dissolve o ajuntamento de gente. O que é se não isso que acontece hoje nos casamentos, principalmente, né? Qualquer dificuldade a pessoa fala, vou separar. Eu já ouvi isso da boca de pessoas conhecidas. Não, assim, casamento, se não der certo, separa, entendeu? Não estou falando que tem que ficar para sempre todo mundo, não é isso. Talvez não tenha unidade mesmo, mas é entender que se separa é porque não tem essa unidade. Eu compreendo assim, né? A lei mais poderosa da Terra é desfrute. Quando você não desfruta, você está fazendo algo errado. Então eu fico pensando nisso aqui, porque trabalho, né? Então tem que desfrutar. E é interessante o exemplo que ele deu. Quando você não desfruta no casamento, por exemplo, você vai procurar fora. E aí as coisas não dão certo. Então isso aqui ele trouxe, eu tenho que meditar um pouco mais sobre isso. Que eu entendo que isso aqui é bem profundo. É melhor fazer algo e levar um rala depois do que ficar esperando alguém autorizar você a fazer. Isso aqui eu tenho certeza, eu vou lá e faço. Eu tenho um perfil executor, eu já venci muito essa questão de necessidade de aprovação, embora descobri que a última coisa que eu precisava vencer foi bem recente, que eu venci, né? Mas é fazer, e daí que o outro vai pensar? Ele falou, o que um saco de batata tem a ver com o seu propósito? O que essa pessoa... A pessoa não sabe, até escrevi isso aqui, a pessoa não sabe o que ela tem que fazer e ela vai dar palpite, pitaco no que você tem que fazer? Para com isso, larga isso para lá. Né? Que besteira que é essa? Então, o propósito é individual. Cada pessoa tem apenas que despertar para isso, descobrir o que é que eu preciso fazer e ir lá e fazer. E não estou nem aí porque o outro vai pensar. Se eu sigo um propósito, esse propósito é maior do que eu. Não, gente, olha que interessante isso. O propósito é maior do que a pessoa. Porque o propósito ele vem de algo que está acima de mim. Então esse daqui foi muito interessante. E assim, gente, eu estou falando, você que está me assistindo, é para meditar nisso. Eu não estou falando a verdade aqui não. Não estou falando a verdade. Eu estou jogando as ideias, os insights, eu tenho as minhas compreensões, você tira as suas compreensões. Coloque isso na sua vida, experimente dentro de você e tire as compreensões que você tiver que tirar. Então essa coisa de unidade ou de ajuntamento de gente é assim, é como testar uma pessoa. Ver se ela dá conta de enfrentar uma crise. Se a pessoa passar por uma crise que está junto com você, você consegue formar uma unidade com ela. Isso aqui é fato, né? As pessoas para beber cerveja junto, aparece um monte de gente. Se você ficar na dificuldade, se você falar não vou beber mais cerveja, separa um monte de gente. Porque não tem unidade, é aglomerado de gente. Muito interessante. E a pergunta, de onde vem a maçã? Da terra? Ou de onde que ela vem? De Deus? Enfim, de onde que vem a maçã? Não interessa. Olha que interessante. Então, olha que interessante. O propósito que eu tenho para a minha vida, ele vai se cumprir de todo jeito. Ele precisa de ser feito, cumprido. Não importa de onde eu vim, de que classe social, quem são meus pais, o que eles fizeram, deixaram de fazer. Não importa isso, o propósito é individual e é meu. Eu tenho que cumprir isso de todo jeito. Então a maçã,
ele vai alimentar uma pessoa e pronto, o propósito dela é se destruir, de certa forma, né? Tipo assim, alguém vai comer a maçã e acabou. E isso é o propósito dela, não tem mal nesse negócio. Isso aqui também foi muito interessante, né? Então, haja o que eu houver, eu preciso executar o meu propósito. Quem tiver que ficar para trás, que reclamar, que dar birra com isso, problema dessa pessoa, não tem nada a ver com isso. Tudo que Deus criou é para servir o homem, isso aqui eu também compreendo assim, né? Então, o homem ele foi criado como a espécie mais evoluída da criação. E tudo que está aqui é para a gente poder extrair os ensinamentos e usar para a nossa própria evolução. Né? Significa que o que é feito hoje no mundo é o que é para ser feito. Né? Esse servir, a gente tem que meditar sobre o que é servir. Como eu devo usar da natureza para me servir. O que é isso? Né? Então a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Isso eu já falei, né? Você fica preocupado com a opinião das pessoas que não tem nada a ver com o seu propósito. A pessoa nem sabe o propósito dela e vai criticar o seu. Certo? Então, gente, olha só. Para o ilimitado funcionar, eu preciso de unidade de linguagem. Mastermind. Então, encontrar pessoas. E aí, como é que a gente faz para atrair pessoas para o nosso lado que vão criar essa unidade? Essa mente mestra. É isso que, unindo duas pessoas, forma uma mente superior, uma mente maior ali. E aí a gente conecta com essa inteligência universal, com isso, com essa fonte de tudo que existe, né? Para a gente crescer sem limite, né? Não são festas, cerimônias que constroem casamento, não é junta comercial que faz uma sociedade, é unidade de linguagem. Eu já atendi vários clientes que casaram, fizeram a dívida, separaram e estão pagando a dívida. Então, realmente não tem nada a ver com cerimônia e casamento. Casamento é unidade, casamento é aquilo que acontece no dia a dia, dentro de casa. Então, gente, é o seguinte, esses são os códigos principais que eu trouxe, e aí tem duas tarefas para você fazer hoje, tá? Faça as tarefas. Eu já falei que falatório, falação é bom, mas não é isso que resolve. Então, coloca na sua vida, ó. Liste todas as coisas que tem tirado a paz do seu coração e resolva cada uma dessas coisas. Então, estou devendo banco, estou com uma dívida com uma pessoa. Liga, negocia e fala que você vai pagar. Faz alguma coisa em relação ao problema, mas tira isso do seu coração, porque isso está pesando aí na sua vida, está te atrapalhando de crescer, de prosperar, de melhorar. Então, esse exercício é muitíssimo importante. Eu vou até inserir um exercício desse nos meus treinamentos. Listar os problemas, agir em cada um deles, pedir tempo, negociar, fazer o que precisa ser feito e tchau, deixa eu viver minha vida, porque eu vou resolver o problema depois que eu liberar ele. O problema só resolve depois que libera ele, olha que interessante, né? Eu libero o problema porque eu agi e eu vou lá buscar a solução para depois voltar aqui e resolver ele, né? E um outro exercício é liste todas as pessoas que quando você ia fazer algo, você ficava pensando nelas. Então, igual eu falei do meu filho, que vai fazer uma coisa, ele olha para mim. Ou ele faz uma arte, ele olha para mim, e agora meu pai vai me repreender. Então, pai, mãe, escola, tios, primos, irmãos. Quem são as pessoas que você ficava esperando aprovação, por isso você evitava de fazer muita coisa, ou ficava com medo do que eles iam pensar, ou fica ainda, né? Então, escrever essa lista, pelo menos 12 pessoas que você fica esperando aprovação, que você vai ter que decepcionar essas pessoas. Essa foi a frase usada, mas não é ir lá brigar com a pessoa, não. Decepcionar a pessoa porque quando você for fazer o seu propósito, não importando o que essa pessoa vai pensar, essa pessoa ela vai ficar chateada, magoada, ofendida, provavelmente. Principalmente se a pessoa não estiver vivendo o propósito dela, estiver querendo, caçando, cuidando da vida dos outros, né? Então a gente cuida da própria vida e o que o outro vai pensar é problema dele. Se eu estou fazendo algo que está me deixando em paz com o meu coração, com a minha consciência, o que o outro vai pensar é problema dele, é mais ou menos isso. Então, bora prosperar, compartilhe isso aqui com outras pessoas, essas chaves precisam ser lidas, relidas, reveja esse vídeo, tem um PDF no meu site para você baixar, com todos esses tópicos já escritinhos para você rabiscar, anotar, enfim, baixa esse arquivo lá. Tá? E lá nessa página tem um grupo de transbordo, eu vou deixar também um link na descrição do vídeo aí para o grupo de transbordo, onde eu vou compartilhar outros ensinamentos, conhecimentos, a gente vai virar uma comunidade que vai crescer cada vez mais ali, daqui a pouco a gente tem centenas, milhares de pessoas dentro dessa comunidade, com essa unidade, né? Com essa vontade de crescer, de ser melhor, de se superar, isso é muito importante. E então é isso, eu vou ficando por aqui, com muito afeto, eu vejo você nos próximos vídeos. Valeu!